Quando os miúdos me metiam de parte, quando gozavam comigo, por não falar, por não dar a minha opinião, por não socializar, na altura era uma dor. Sentia que era muitas vezes posto de parte. Sim. Em contexto escolar, amigos? Em contexto escolar, sim. Maioritariamente. Passei por uma fase de bullying em que era diário, gozavam muito comigo, criticavam muito e foi em silêncio, não contei nada a ninguém. Há vários estudos que mostram isso, a capacidade das crianças conseguirem socializar, construir um raciocínio lógico e estruturado está cada vez pior. Acho que podes estudar aquilo que quiseres, podes ler os melhores livros, quando passas por coisas que te rebentam completamente, acho que esse pode ser um dos melhores ensinamentos. Olá a todos, muito bem-vindos a mais um episódio da Nave, mais uma viagem interna. Vamos ver onde é que esta nave nos vai levar hoje. Vou começar por vos apresentar o meu convidado. Ele é mestrando em Psicologia Clínica e da Saúde, está quase a acabar, ao que sei. É alguém profundamente interessado em compreender as emoções humanas, não só do ponto de vista científico, mas também através daquilo que se sente, que se vive e que muitas vezes não se sabe explicar. Entre a psicologia e a escrita, ele encontra a sua forma de dar voz ao que tantas pessoas sentem, mas nem sempre conseguem dizer. Escreve textos e pequenos poemas sobre amor, ausência, dependência emocional, crescimento pessoal, palavras simples, mas carregadas de verdade e que procuram criar uma identificação e fazer quem lê sentir-se menos sozinho. Eu sou suspeita, gosto mesmo muito dele. Faz-me lembrar alguém. E estou muito feliz de ter aqui André Nobre Duarte. Que bom, obrigado. Estou muito feliz de estar aqui também. Estou muito feliz de ter aqui e de me recordar do nosso primeiro encontro, no meu primeiro podcast, há uns 5 anos atrás. Que se tu és novinho agora, naquela altura... Na altura bebé, não é? Eu lembro-me tão bem, ainda no Gaia Talks. Exato. Não é? E agora estamos aqui em novas versões de nós mesmos. E eu há bocado estava-te a dizer, estás crescido. Acho que também não cresci muito. Mas estás crescido. Sim, já passou algum tempo. Já passou algum tempo, mas não é? cá estamos Tanta juntos. vida. É mesmo. E sobretudo nestes 5 anos acho que parece que aconteceu um mundo. Toda uma vida. Por isso cá estamos e vamos ter uma conversa muito agradável, tenho a certeza. Vamos, de certeza. E olha, acho que vou começar por aí. Tanta vida foi essa que aconteceu nestes 5 anos, André? Muita coisa. Na tua vida. Olha, na altura tinha também o podcast, que era um projeto que eu gostava muito e tu estiveste lá também. Aliás, nós gravamos um episódio a seguir ao outro. Pois foi. No mesmo estúdio e tudo. Entretanto, continuei os estudos na área da psicologia. Entretanto, fiz alguns cursos, escrevi um livro também. Foste à televisão. Fui à televisão. Foi assim, tem sido tempos bons e sobretudo nesta fase que estou quase a terminar o mestrado, vejo a luz ao fundo do túnel já. Tão bom. É verdade, parece que levou muito tempo e de facto tirar um curso, e ainda ontem estava a falar com uma amiga minha sobre isto, que estudou comigo também, estava a dizer, a pessoa tem mesmo de gostar do curso, porque é tanta exigência, é tanta coisa mesmo. Que é preciso fazer e entregar e, enfim, que a pessoa tem mesmo de gostar. E eu gosto mesmo, e por isso acho que é isso que me tem levado até aqui. E a estar quase a terminar, estou agora na fase do estágio, está a correr muito bem. É diferente agora daquilo que Agora estás imaginei. com a mão na massa, não é? Estou com as mãos na massa, a força toda, e é muito diferente daquilo que tinha imaginado. Acho até que o curso, não sei os outros, mas este, especificamente a psicologia, tem pouca parte prática mesmo. Se eu já achava isso há 20 anos, imagina. Agora. Acho que não evoluiu muito e tenho muita pena, porque acho que faz mesmo falta a parte prática no curso que não existe. E eu acho que muitos de nós vamos de alguma forma um bocadinho com essa, com essa expectativa de termos
projetos no campo, não é? E de fazermos parte prática muito mais cedo e depois não é assim, não é? Quando confrontados com a realidade não é nada assim. Mas é a vida é um bocadinho assim, é a gente tem vida. tanta expectativa para a vida É verdade, é e verdade. depois a realidade às As vezes... coisas acontecem como têm que acontecer. Exato. Mas gostava de ter tido um bocadinho mais de preparo para agora chegar ao mundo real e ter outra preparação, ter outro arcabouço, mas é como tem de ser. Olha, vou-te já dizer outra coisa Sim. também, antes de começar aqui com as minhas perguntas, que é, eu admiro-te muito e acho que tu és um homem muito, muito corajoso, sempre foste, e acho que eu sempre vi em ti essa audácia e ao mesmo tempo uma humildade enorme e quero-te dar os parabéns pelo percurso que tu tens feito, porque eu tenho-te acompanhado e agora mais ainda nos últimos tempos, e acho que tu estás mais crescido, mas mantens uma essência muito, muito, muito genuína e acho que isso te tem feito crescer muito e acho que tens feito aqui um percurso muito próprio, muito teu. E queria-te dar os parabéns porque acho que te mantens aquele mesmo André humilde, Obrigado. autêntico, genuíno, trabalhador, estudioso, e acho que vais ter de certeza um futuro Obrigado, brilhante. mesmo, Eu gosto obrigado. mesmo muito de ti. Fico muito feliz e eu de ti. E fico mesmo contente de estar aqui e fico mesmo contente, obrigado, porque tenho-te seguido desde sempre e identifico-me muito contigo. Ainda fiz uma palestra no evento. É verdade, teu. o dia da tua vida, estiveste presente também. Pois foi, tão lindo. Acho que os nossos caminhos esse têm evento. andado aqui lado a lado e acho que tem feito muito sentido, por isso obrigado mesmo também. Então, olha, bora lá navegar. Let's go. Vamos entrar na nave. Bora entrar na nave. Então, como eu tenho esta pergunta para te fazer, porque nós encontramos-nos muito aí, como pessoas introvertidas, e tu também és eu já te ouvi falar que te consideras uma pessoa mais introvertida. Como é que tu te tornas um comunicador tão bom? Como é que isto aconteceu? Bom, comunicador bom, obrigado. Sabes que sempre fui tendo estas conversas com o meu pai. O meu pai gosta muito de falar comigo sobre estes assuntos e da minha profissão e do futuro. E isto para dizer o quê? Eu sempre fui tímido. Sempre fui muito resguardado, sempre fui muito de estar na minha, sabes? Estava-te a dizer há pouco, na escola, acabava por falar muito mais com os funcionários do que com os miúdos. Agora, acho que na altura devia ter brincado um bocadinho mais e feito mais asneiras. Mas na altura era como eu me sabia comportar, era aquilo que eu gostava de fazer e lá está. Era um miúdo muito introvertido, era um miúdo muito que não gostava de parvoeiras, que não gostava de gritos, que não gostava de maluqueiras. Gostava de só estar no meu canto. Esta malta da psicologia é toda muito séria, muito responsável. Era na altura. Agora Ai, meu Deus. já sou um bocadinho... Não parto a louça toda. Mas já me permite mais ser uma pessoa real. Mas lá está, não te sei explicar o porquê de eu ser assim. Depois de ter os meus irmãos, comecei a soltar-me cada vez mais. Até porque, imagina, 3 rapazes numa casa, aquilo é o caos, mas efetivamente sempre fui muito resguardado, muito tranquilo, e o meu pai sempre me foi incentivando muito nisso de calma, que isso não é um defeito, isso não é algo negativo, tu és assim, mas olha quantos atores e atrizes e apresentadores também são muito tímidos, mas quando chega a hora de se apresentarem é para fazer, e eu acho que é isso que eu sinto. Sou tímido, gosto de ser tímido, gosto de estar no meu canto, mas quando é a altura de pôr as mãos na massa, trabalhar e seguir, bora lá para a frente, não tenho medo nenhum. E acho que na altura não foi fácil na escola, porque quando era a altura de fazer apresentações orais, eu, desculpa a expressão, borrava-me todo e era mesmo muito difícil, mas tive uma professora, graças a Deus, que me ajudou muito, que é a professora Eva, e que me pôs num concurso para eu me virar. Bora lá. Ou é agora ou não é. Um concurso para fazer apresentações. E na altura foi caótico. Eu pensei que ela estava maluca da cabeça, mas deu muito certo. Não ganhei, não cheguei à final, mas não ganhei nada de prémio. Porque eu costumo dizer que ganhei mesmo esta desenvoltura. Sabes, Inês, eu acho que tinha que ser ali. Eu acho que tinha que ser naquele momento.
de bora lá para a frente e fazer isto dar certo. Porque eu acho que se isso não tivesse aparecido na minha vida era mais difícil. Porque acho que se não existisse esse desafio externo, ia continuar... Tu ias te retrair. Porque eu tinha tendência para isso. Não consigo, obviamente, imaginar como é que seria se isso não tivesse acontecido, mas acho que o caminho seria por aí. Portanto, hoje tenho orgulho de ser tímido, de ser mais introvertido e não vejo isso de todo como uma fraqueza ou como algo negativo ou mau. Cada um à sua maneira, eu sou assim, mas depois lá está, quando chega a altura de pôr as mãos na massa, bora lá, e o trabalho tem que ser feito. E fazes muito bem e tornaste um poeta urbano incrível. E espero terminar hoje o episódio com um poema teu. Vamos ver. Olha, eu tenho aqui outra questão para ti que tem a ver com a tua família. Tu falas sempre da tua família com muito amor. Sim. É uma coisa que tu tens aí mesmo no teu coração. E ainda bem que tu cresceste nesse contexto familiar tão bonito, tão amoroso. A forma como tu falas dos teus pais, dos teus irmãos, é mesmo assim... muito emocionante, e eu acho que isso é um grande recurso que tu tens na tua vida, não é? Porque a tua família nutriu-te para tu hoje estares aqui com essa estrutura que tu tens e com essa sensibilidade. Eu acho que recurso é a palavra tens, certa. não é? Sim, é uma base muito importante. Eu amo a minha família. Eu acho que nunca falei disto, mas eu acho que estou nesta vida para trabalhar, sim. E para fazer muita coisa, há muita coisa que eu quero fazer, mas principalmente ter a minha família. Eu acho que esse é o meu propósito maior nesta vida. Quero muito um dia ter a minha família, construir a minha base, porque sempre tive uma base muito forte. Fui criado numa bolha de amor excepcional. Os meus pais são separados, mas sempre se deram muito bem, e isso para mim sempre foi muito especial de ver, sabes? Tinha exemplos na escola de colegas que tinham pais separados e que estavam muito mal e eles às vezes contavam confusões que haviam em casa e tudo mais, e eu ficava, eu não tenho nada disto, e ainda bem que não tenho nada disto. Sou um sortudo, se calhar sou um privilegiado, eu não escolhi, mas tenho esta sorte de conseguir ter este apoio e esta base, e amo a minha mãe, é a mulher da minha vida, o meu pai também, os meus irmãos. Sim. E hoje em dia, estando a estudar em Lisboa, porque eu sou do Algarve, cada vez que for lá, eu só quero que aquele momento não acabe. De estarmos todos à mesa, de estarmos a falar, a rir. É muito importante para mim a família. Acho que se todos tivessem a oportunidade de ter uma base familiar o mais próximo do saudável possível, acho que as coisas seriam diferentes, porque acho que é uma base muito importante. São as primeiras pessoas a apoiar-te, são as primeiras pessoas que estão ali para o que der e vier. São as tuas pessoas, sim, até ao fim. Sem dúvida, André. E eu, por reconhecer muito isso, porque eu sei que tu, apesar de teres tido uma família incrível, também tiveste os teus traumas e também passaste pelas tuas histórias. Sim. Mas eu comecei exatamente por pegar nisto, porque eu sei que este é o teu grande recurso. E isso é incrível, porque na verdade na vida todos nós temos problemas, mas quando eles não vêm da família é uma sorte tão grande. É uma sorte, não é? É uma sorte, mas para as pessoas que não têm esse apoio familiar, tenho vários amigos assim, ou que o pai é ausente, ou que... A maioria das pessoas tem alguma questão. Exatamente. O maior conselho ou a maior dica é poderes criar também a tua própria base, porque tenho uma base de amigos também muito forte, e essa foi criada, é alimentada todos os dias. Então, para alguém que possa não ter essa base familiar muito bem estabelecida e construída, que não é também o fundo do poço, ou seja, nós podemos criar essas nossas... Exatamente, é? Exatamente. A família que escolhemos, e os Exatamente. amigos são muito importantes na nossa vida, esses vínculos. Claro que sim. Olha, André, eu sinto que tu és um exemplo de alguém que pegou nas suas dores e as transformou em matéria-prima. Em matéria-prima para se construir e reconstruir por dentro, para se fortalecer, para ganhar amor próprio e também para ajudar outras pessoas. Qual foi essa matéria-prima na tua vida? Ou seja, quais foram as tuas principais dores que tu transformaste em dons? Essa pergunta é profunda. É profunda. Sabes que
relativamente a isto que falamos há pouco, a timidez, o eu ser mais recatado, agora vejo como algo positivo e a minha família sempre me ajudou a ver isso como algo bom, mas em alguns momentos não vi. Ou seja, quando os miúdos me metiam de parte, quando gozavam comigo, por não falar, por não dar a minha opinião, por não socializar, na altura era uma dor, era algo não agradável, era algo que me deixava mal, que me deixava triste, Tu que me fazia sentias-te um chorar. outsider? Sentia. Qual é que era a sensação? Não me sentia abandonado, mas sentia que era muitas vezes posto de parte. Sim. Em contexto escolar, amigos? Em contexto escolar, sim, maioritariamente. Mas eu hoje em dia percebo que era uma troca, ou seja, eu também não me abria muito à experiência, não me dava muito a conhecer, não entrava muito nas brincadeiras, então na ótica deles eu até compreendo, ou seja, ele também não se dá, também não vamos puxá-lo, havia essa troca, não Sabes não porque eu os estou vou a perguntar culpar. isto? Estou-te a perguntar isto porque tu tens 24 anos, tu já estás, pronto, já és mais velho, mas hoje em dia existem muitos miúdos e eu trabalho com uma audiência de mulheres que já são mães e que estão a viver muito, até por causa das redes sociais e dos miúdos de agora estarem muito isolados no seu quarto, e muitas vezes estes miúdos estão na escola a viver reais dramas e sofrimento real, e é um sofrimento que não chega a ser partilhado, que é vivido muito no silêncio. E eu sei um pouquinho dessa tua história de bullying e enfim, de te sentires diferente. E estou-te a fazer esta pergunta porque eu sinto que este teu exemplo é capaz de ressoar muito em malta que está só agarrada aqui a isto, e não vê um caminho para sair daí, né? E eu sei que tu sofreste muito também por causa do silêncio. Sim, a minha infância foi em silêncio. A minha infância foi em silêncio. Não contei, passei por uma fase de bullying em que era diário, gozavam muito comigo, criticavam muito, e foi em silêncio, não contei nada a ninguém. Na altura não havia esta situação, nem as redes sociais, ou seja, eu tinha um telefone, mas era para ligar aos meus pais se alguma coisa acontecesse, ou seja, felizmente tive essa infância onde quanto muito pegávamos no telefone para nos gravarmos, para fazer alguns vídeos que ainda hoje temos acesso e gostamos muito de rever, mas não havia ninguém estar nas escadas agarrado ao telefone, na sala de aula agarrados ao telefone, a ir às redes sociais. Isso, não me lembro disso acontecer na escola. Hoje em dia isso acontece, é um refúgio para muita gente que vive essa infância, a infância em silêncio. Não vejo com bons olhos, porque acho que pode ser tanto um refúgio bom como um refúgio muito negativo, e há vários estudos que mostram isso. A capacidade das crianças conseguirem socializar, construir um raciocínio lógico e estruturado está cada vez pior. Não só fruto dos conteúdos maus e de maus exemplos que consomem, mas pelo tempo que passam nas redes sociais. Eu acredito que teria esta minha tarefa de me tentar reconstruir e tentar ser alguém melhor, teria sido sem dúvida, mas digo-te isto, Inês, sem dúvida, teria sido mais difícil com as redes sociais. E se tivesse um telefone com acesso ao Twitter, com acesso ao Instagram, com acesso ao Facebook. Porque há muito mais comparação. Há muito mais comparação, há muito mais... Desinformação. Nem falando das fake news, que é um tema completamente... Enfim... Mas isto para um cérebro que ainda está em desenvolvimento tem tudo para não correr bem. Claro. Portanto, acho que na altura não havia. Consegui balizar-me, consegui construir algo com base naquilo que ia observando, sem ter esse mundo que não é palpável, mas que nos influencia de forma brutal. Claro, mas que não te retira o sofrimento de ser posto de parte, ou de ser rejeitado, ou de ser... humilhado. E como é que se lida com isso? Como é que tu lidaste com isso? Eu lidei muito sozinho, escrevia muito, portanto hoje em dia quando escrevo estes textos e as pessoas
se identificam, parece, às vezes mandam mensagem, André, parece que já viveste isto, parece que, como é que sabes exatamente aquilo que eu estou a passar? Eu digo assim, bom, não é que eu estudei imenso e demasiado. Eu senti de facto estas coisas e eu passei exatamente por algumas coisas muito más. E eu acho que é isso que me faz ter essa sensibilidade hoje em dia, sabes? Porque essa empatia, porque acho que podes estudar aquilo que quiseres, podes ler os melhores livros, mas quando passas por coisas que te rebentam completamente, acho que esse pode ser um dos melhores ensinamentos. E eu senti essas emoções antes de lhes dar um nome. Portanto, hoje em dia ajuda-me a ter outra visão daquilo que é o sofrimento. Mas na altura vivi muito sozinho. Fui-me reconstruindo aos poucos, fui tendo a oportunidade de ter experiências que me tiravam da zona de conforto. Portanto, quando falo da minha professora, daquele concurso de falar em público, foi muito importante. E acho que são oportunidades que surgem e tens que agarrar. No meu caso foi um bocadinho à força, porque eu não escolhi, veio ter comigo, fui posto naquela posição e felizmente soube extrair o melhor daquilo. Mas eu acho que na nossa vida há sempre alguém, há sempre uma oportunidade que nos dá a mão e que nos pode estender o braço e dizer, anda cá. Mas imagina... Nem sempre é fácil de as ver. Tu és um miúdo, e foste de certeza um miúdo super resiliente, porque não são todos as crianças ou os adolescentes que passam por aquilo que tu passaste. Na verdade, eu não sei exatamente aquilo que tu passaste, mas acredito que tenham sido coisas dolorosas, né? Quando se fala de bullying, nada é fácil, e quando se fala em rejeição ou sermos humilhados, sabemos que são coisas que nos marcam profundamente. A questão é, o que é que eu sinto? Que tu tiveste muita resiliência, mas que a maioria dos miúdos hoje em dia não tem essa resiliência. É o que eu sinto. E talvez por causa agora destes meios todos, acabam por ir por caminhos tortuosos, e principalmente os rapazes, não é? De depressões profundas que são silenciadas, suicídios, sei lá. E estamos a caminhar no sentido dessas situações, de cada vez mais pensamentos intrusivos que se tornam em coisas piores, depressão e tudo mais. Tu passaste por isso ou não? Não passei por isso. Quer dizer, repara, na altura eu não fui acompanhado, eu não te sei dizer exatamente, não te sei dar o rótulo. Tiveste muita resiliência, certamente. Mas sentia-me muito mal, porque era exposto a humilhação na escola. Isso ainda hoje mexe muito com a minha ferida de rejeição. Tu tens essa consciência? Tenho essa consciência, até porque já fiz terapia e consegui encontrar algumas respostas. E hoje em dia posso dizer-te que tenho noção de quais são as minhas mágoas, quais são as minhas feridas, porque, por exemplo, na parte dos relacionamentos, nunca vivi uma relação abusiva, nem uma relação tóxica, porque consigo identificar estas feridas. Porque acho que se não fosse capaz de identificar estas feridas, sem dúvida que já teria passado por uma relação tóxica. O que é que tu queres dizer exatamente com isso? Que há uma tendência, por exemplo, tua para a codependência emocional? Sem dúvida. Sem dúvida. E em vários momentos, até no início desta minha relação, vejo que entrei muito com esses comportamentos. De depender do outro, de não ouvir tanto a minha opinião e procurar mais validação externa. E sei de onde é que isso vem. Vem dessa altura. Vem do trauma. Vem do trauma. E nós reproduzimos os nossos traumas nas nossas relações. Não é? Os traumas que nós criamos na relação, exatamente, reproduzimos depois mais à frente na relação. Sem dúvida. E tu ligas a codependência agora com essa ferida de rejeição e de abandono, no fundo, que tiveste. Sem dúvida, porque no fundo uma relação é um espaço de entrega. É um espaço em que tu és tu, ali despido de todas as coisas, e é onde vem ao de cima as inseguranças, as mágoas. E eu descobri isso. Felizmente sempre, não tive muitas relações, tive 2 relações até hoje, mas felizmente eram e são pessoas muito agradáveis e que sempre me ajudaram muito nesse processo.
Mas sim, tenho noção que se não tivesse consciência destes meus traumas e de quais são os meus pontos vulneráveis, acho que era muito fácil de cair numa relação abusiva. Sim. Tu escreveste um livro sobre amor próprio, sobre codependência emocional. Sim. Agora já entendo o que é que te inspirou. É sempre, não é? O que nos inspira a fazer acho algo que na maior é parte sempre das algo vezes, sim. que vem de nós. Queria que me falasses um bocadinho sobre isso. O que é a dependência emocional que tu falas no teu livro e que tu próprio também já sentiste e já viveste? Eu acho que é muito bom e muito importante nós sermos dependentes uns dos outros. E vou explicar isto que eu estou a dizer, porque eu preciso de ir à padaria, do senhor que abriu a padaria, preciso de resolver coisas nas finanças, tenho que ir às finanças, depende também daquela ajuda. Eu acho que a dependência é normal e é comum, e enquanto seres humanos, há 2000 anos atrás, já era assim e esta dependência existia e é bom. O que não é bom são dinâmicas nas relações onde eu me anulo para tu sobressaíres, onde eu exijo que tu não te vistas assim, não te comportes assim, não sejas a pessoa que eu conheci no início. Portanto, tudo o que diz respeito a isso, para mim, primeiro, está errado, e segundo, não pode ser amor. Não pode ser amor de tudo, porque amor pode ser muita coisa, mas respeito é a primazia. Tem que se seguir esse caminho do respeito. Quando não se segue, entramos em áreas complicadas de relações abusivas, onde existe bastante a dependência. E a dependência é exatamente a codependência, no sentido mais negativo da palavra ou do conceito, é esse. É eu anular-me, é eu não saber quem eu sou, não saber o que é que eu gosto. Há muita gente que quando sai das relações, vai às compras e não sabe, não é? Que roupa é que gosta. Não vai ao supermercado e não sabe que marca comprar, que comida comprar. E isto é grave. Acontece sempre nas relações uma adaptação dos dois. Mas o que não é suposto é tu deixares de ser tu. E acho que é muito fácil disso acontecer. Numa pessoa, estás a descrever mais ou menos o que uma pessoa com uma tendência à codependência, como é que ela se comporta quando está na relação, não é? Uma pessoa que não consegue decidir o que é que gosta, que coloca na mão do outro, no fundo, o poder de, não sei se de controlar, mas de decidir. Sim. Mas essa, no fundo, é uma perda de identidade. Ou é uma identidade que é fusional. O que é que acontece? Neste campo específico, eu creio que existe de facto esse esquecimento. Eu não acho que é uma perda de identidade, eu acho que existe um esquecimento, quase como uma amnésia relativamente a quem eu sou, porque a pessoa continua a estar ali, a pessoa existe. Eu acho é que quando nós somos constantemente ou quando damos primazia ao outro para ele existir, ao invés de eu existir também, eu começo-me a esquecer aos poucos, sim, do que é que eu gosto, do que é que eu gosto de fazer, de com quem é que eu gosto de estar, de dar importância aos meus, de estar com os meus amigos. E quando começamos a entrar nesse ciclo, começamos a viver para o outro. E isto são coisas que chocam. Mas o que é facto é que isto acontece bastante. Muito e os números dizem isso mesmo. Os estudos dizem isso mesmo. Há cada vez mais relações abusivas, e eu falo em relações abusivas, a codependência está dentro disto também, porque alguém que tenha essa, eu não queria dizer capacidade, mas essa vontade de ser fiel a ela mesma, de investir em si, de saber quem é, de se conhecer, de eventualmente fazer terapia, é alguém que é muito mais difícil de cair nessas armadilhas. Numa dinâmica de Sim, codependência. porque em primeira instância tu vais reconhecer e vais conseguir dizer isto não é correto antes de te envolveres, porque uma vez já envolvido nisso é muito difícil de sair. Muito. E quando estás numa dinâmica, ou quando tens tendência a ser uma pessoa mais codependente, também tens tendência a te atraires por pessoas mais controladoras, não é? Sim, E com uma personalidade, se calhar, com traços mais
a controladores ou até mesmo narcisistas, não é? Então é uma dinâmica perigosa. Sim, não é? é um vai e vem, é uma pessoa que... lá está, as pessoas costumam dizer, mas tenho um dedo podre, tenho um dedo podre, só me calham pessoas assim. Eu acho que não é bem esta a visão. Quem é que te atrai? Será que as pessoas pelas quais tu te atrais são as pessoas que te vão fazer bem? Eu faço este exercício em consulta com os meus pacientes, que é, vamos fazer uma linha ao meio, vamos dividir. De um lado, o que é que te atrai? Fisicamente mesmo, a nível mental também. Ou seja, é uma pessoa teimosa, é uma pessoa loira, de olhos azuis. O que é que te atrai? Depois fazemos a comparação. O que é que te faz bem? Ou o que é que te faria bem neste momento? É uma pessoa compreensiva, uma pessoa que gosta de fazer desporto. É isso que tu tens agora na tua relação? Ou é isso que tu tiveste nas relações passadas? E a pessoa diz não, de todo. Portanto, é importante fazer esta comparação, porque às vezes o que nos atrai à primeira vista não é aquilo que nos faz bem. Sim, aliás, o nosso cérebro procura muito daquilo que é conhecido, Familiar. não é? E familiar, e muitas vezes é também por causa disso que nós voltamos aos mesmos padrões e aos mesmos perfis de pessoa, porque a dor está lá, se calhar, é algo que é uma dor conhecida e vai-se replicando até se calhar ser vista ou ser desconstruída. E eu já sei como me comportar na dor, Exato, naquele registro. Eu sei como falar, eu sei qual é o tom que eu uso, eu sei a resposta que pode vir, portanto eu estou confortável ali. Eu estou mal naquela relação, mas eu estou confortável. Eu sei o que é que pode resultar dali. Eventualmente, numa relação boa, saudável, eu quero, mas eu não sei o que é que vai vir dali. Será que eu vou conseguir sustentar? Eu tenho neste momento uma paciente que ela chegou-me a dizer, há uns tempos atrás, eu quero muito uma relação saudável, André, mas eu acho que eu não vou conseguir ser capaz de suportar. E é interessante pensar nisto. Ou seja, não sabe viver nessa paz. Não é? Há pessoas que estão muito viciadas nestas dinâmicas dolorosas, não é? Que não sabem viver na paz, e quando têm paz inventam modas. Esquemas. Inventam problemas, E conflitos. Mas ainda aqui sobre a codependência, porque eu acho que isto é um tema importante e acho que tu tens aqui uma experiência interessante sobre isso. Se calhar essa codependência das relações começou lá atrás no tentar agradar. Sim. Foi assim para ti? Sim, para mim foi assim. Eu era muito posto de parte, eu próprio punha-me de parte também, mas houve ali uma altura que queria começar a ser aceite. E aí começa o desenrolar do trauma também, que é o que é que vamos fazer para ser aceitos? Ninguém olha para mim, ninguém me vê, o que é que vamos fazer? E surgem coisas às vezes não tão boas, como, vamos imaginar, saídas à noite, drogas, bebida, que não foi propriamente o meu caso, mas compreendo quando isso acontece, para pertencer ao grupo, ainda para mais na adolescência, que é a altura em que nós precisamos de pertencer àquele grupo de amigos, àquele ser cool, ser fixe. Então sim, eu acho que essa vontade de agradar primeiro vem de uma coisa muito inata ao ser humano, que é pertencer e ser aceito ao grupo, porque antigamente, se não o fosse, nós não sobrevivíamos. Não é? E repara, eu acho que isto às vezes as pessoas têm um pouco de apreensão quando se fala disto, e até dificuldade em compreender que o nosso corpo não é assim tão diferente de alguns milhares de anos atrás. As coisas estão cá ainda. E o nosso cérebro, não é? O nosso cérebro não é assim tão diferente. Então há coisas, há respostas, há vontades, há necessidades que há algum tempo atrás faziam todo o sentido e que hoje em dia merecem ser questionadas. Porque lá está, esta vontade de sermos aceitos vai existir. Eu acho que é muito irreal pensar, eu agora não vou ligar a nada do que as pessoas dizem. Calma, não é bem assim. Nós ligamos muito ao que as pessoas dizem. Nós ligamos muito. O segredo, se há algum segredo, é talvez dar uma importância diferente. Primeiro ligar ao que as pessoas mais próximas dizem, depois aos amigos, depois aos conhecidos e por aí vamos. Mas acho que vamos sempre ligar. Portanto, sim, acho que, e respondendo à tua pergunta, acho que
a parte de ser aceito e essa vontade e essa necessidade, quando exagerada, pode depois resultar, sim, em dinâmicas não tão saudáveis nas relações. Sim, e acima de tudo a perda da autenticidade. Eu no outro dia estava a ler que existem 3 emoções, a vergonha, a culpa e a ansiedade, que são emoções que estão de alguma forma ligadas aos nossos traumas do passado e que fazem ativar o nosso sistema nervoso. Então, são as emoções as principais que fazem com que nós percamos a nossa autenticidade, porque o trauma está muitas vezes associado, principalmente o trauma de relação, o trauma de desenvolvimento, a uma perda de autenticidade. Nós anulamos-nos para caber no mundo do outro. Quando é que tu sentes que isso aconteceu na tua vida, que tu perdeste essa conexão com a tua autenticidade? Porque depois o trabalho que tu fazes de recuperar a tua autoestima, no fundo, é esse resgate outra vez de quem tu és. Sim. Quando é que isso aconteceu? Essa perda? Olha, aconteceu quando eu entrava em todos os desportos possíveis e imaginários, não me mantinha em nada. Havia colegas meus que faziam natação, eu ia para a natação. Havia colegas meus que faziam vôlei, eu ia para o vôlei. Havia colegas meus que faziam dança, eu ia para a dança. Eu acho que o período em que eu me perdi veio agarrado ao período em que eu ao mesmo tempo me ia descobrindo e me ia reconstruindo. Não sei se isto faz muito sentido. Ou seja, eu até puxado por a minha mãe e pelo meu pai, metia-me sempre em coisas, ainda que tímido, ainda que frágil, ainda que vulnerável, eu nunca ia para o fundo do poço. Eu metia-me sempre em situações que me fizessem avançar, cheio de medo, mas ia mesmo assim, porque sempre vi os meus pais fazerem isso. Então hoje percebo que também foi um grande exemplo isso. E então, desportos que fazia, mantive muito tempo nas danças de salão, que sei que fizeste também, Sim. e foi muito importante para mim, porque nesse período eu sei que não estava muito bem. Sei que não sabia exatamente quem era, e acho que muitas vezes isto pode não ser um problema. Nós questionarmos quem é que somos e o que é que eu gosto, porque nós vamos evoluindo, acho que isso é super normal e não vejo isso como um problema, mas não tinha muita confiança em mim, e a dança veio ajudar-me exatamente nisso. Nós treinávamos todos os dias, eu e o meu par, de segunda a segunda, e arranjei alguém, o meu par, muito determinado também. Então nós juntos fomos para a frente, treinávamos todos os dias e conseguimos alcançar muitos prémios, exatamente fruto desse trabalho. Então eu acho que nessa altura, e isso foi em 2016, 17, por aí, acho que essa altura me ajudou muito. Portanto, mais uma vez, quando eu estava mais para baixo, mais frágil, mais vulnerável, existiram sempre umas mãos que me agarraram e bora para cima, André. E as danças de salão, sem dúvida, que me ajudaram muito. Então eu acho que essa foi, sem dúvida, a altura que eu estive mais fragilizado e que tive mais ajuda também. Olha, e hoje em dia, se este episódio tiver a ser ouvido por outros jovens que estejam a passar por momentos difíceis, por momentos de sofrimento em silêncio, escondidos atrás do ecrã, o que é que tu lhes dirias neste momento? Como é que se pode começar a sair desse espaço, tendo em conta não só a tua experiência, mas também aquilo que contactas todos os dias na tua comunidade? Sim. Acho que primeiro que tudo ter calma. É difícil hoje em dia e ter paciência, mas ter calma. E há uma coisa que a minha mãe me diz sempre, e eu não quero que perca o impacto só porque já o ouvi muitas vezes, que é: não sejas a primeira pessoa a julgar-te. Quando eu às vezes faço alguma asneira ou não consigo atingir alguma coisa que eu quero, a minha mãe diz-me isso: não sejas tu a primeira pessoa a julgar-te. E eu acho que isto é uma ideia muito forte, porque na maior parte das vezes, ok, os outros podem falar mal de nós, os outros podem dizer isto ou aquilo, mas se em primeira instância nós
nos conseguirmos balizar é uma grande defesa. Então, um primeiro conselho, se assim eu posso chamar, seria esse: não seres a primeira pessoa a apontar o dedo. Porque o nosso discurso interno é muito importante. A qualidade dos nossos pensamentos, a forma como nós olhamos para nós. Uma simples frase, como dizer: eu sou bonito, eu sou boa pessoa, eu sou incrível. Inês, isto está estudado, que faz diferença. Ir para o espelho, sorrirmos para nós. Claro que isto são coisas simples, que as pessoas desvalorizam, mas funciona. E eu passo muitas das vezes isto em consulta também, que é muitas das vezes o mais simples, no dia-a-dia, é o que funciona. Porque tu estás atarefado com isto, com aquilo, o que é que vais fazer? Vais parar para fazer um exercício mega mirabolante. Às vezes pode dar jeito, mas outras vezes não. Então, é esse conselho de muita calma, muita paciência, não sermos os primeiros a apontar-nos o dedo, pedirmos ajuda, porque não há mal nenhum em pedir ajuda. Não há mal nenhum em dizer: não estou a saber lidar com isto. Podes-me ajudar? Pela tua experiência, ou pelo aquilo que já passaste, ou pelo aquilo que estudaste, ou seja o que for. Porque se a pessoa não souber, a pessoa vai saber de alguém que já passou por aquilo, ou que nos pode dar algum apoio naquela situação. Portanto, não há mal nenhum absolutamente em pedir ajuda. Está tudo bem. Lá atrás, quando falamos que nós somos dependentes e isso é bom e é normal, é sobre isto também. Quando temos algum problema, procurarmos esse apoio. Acho que é só isso. E claro que pode ser difícil, sobretudo na adolescência, sobretudo quando existem situações muito delicadas, ainda para mais hoje em dia. Eu estou-me a lembrar aqui, por exemplo, de raparigas que são vítimas de vídeos que são expostos na internet. Ou seja, hoje em dia há um conjunto de coisas que há 10 anos atrás não havia. E eu acredito que seja muito difícil lidar com isto, porque a humilhação passou para um outro nível. O bullying passou para um outro nível. A um nível até de escala global, não é? Porque hoje em dia com a internet tu mandas uma imagem ou expões uma imagem na internet e estás exposta para o mundo inteiro. Assustador, Inês. E quando há notícias depois, certamente que já viste aquele grupo do Telegram com mais de 70 mil homens, onde são partilhados diariamente conteúdos sexuais de mulheres e crianças. E depois há essas notícias que eu fico perplexo. Portanto, não, e pensares assim que nós vivemos num país, isto é Portugal, não é? Portugal. Portanto, Portugal, que é um país pequenino, e tu pensas, pá, há algum amigo meu ou algum amigo de um amigo meu que está lá. E nas pessoas do dia a dia, o enfermeiro, o secretário, o pai, são pessoas do dia a dia, não são pessoas doentes. Algumas podem ser, mas não todas. E isso é o que me assusta ainda mais. Ou então são pessoas doentes que não que não estão a saber que estão doentes. Que estão doentes, exatamente. É? Porque há uma sociedade, no fundo, olha, no fim da linha estamos numa sociedade que está doente, ponto. Não é? No fim de contas. E diz-me uma coisa, tu na tua comunidade, que já tens uma comunidade enorme de pessoas que te seguem, tu tens casos de pessoas que te contactam, que se aproximam para te falar, sim, olha, me too, tipo, eu também passei por isso, ou eu estou a passar por violência deste tipo, ou existe algum, na tua comunidade, existem casos que te chegam, que te mostram esta realidade doentia que nós estamos a viver? Inês, todas as semanas ai, meu Deus, me chega alguma mensagem de casos de violência no namoro. Uau! Todas as semanas. Todos os dias recebo algumas mensagens. Todos os tipos. Todos os tipos. E as pessoas enviam mesmo a história completa, o que é que está a passar, o que é que está a acontecer. E estou a falar disto, até me está a deixar com o estômago apertado, mas é real. São pessoas, porque muitas vezes quando se estuda casos quando se vê em estudos, são números. 70% das mulheres tem vindo a acontecer um crescimento de 2024 para 2025. São números. Mas quando se lê a história real, percebe-se que no individual há algo a acontecer que se espalha para o coletivo. E é absurdo. As coisas que já li,
fruto das mensagens que as pessoas enviam, bateu-me com a garrafa na cabeça, partiu uma garrafa na cabeça, não sei agora especificar, mas ele tem o acesso às minhas redes sociais todas. Até existiu aquela campanha da APAV, não sei se viste, sim, do Relationship, que era o chip que se iria implantar na pele, que era uma campanha de sensibilização ao controlo, para exatamente dizer que controlo não é uma forma de amor. E é precisamente o oposto que eu vejo todos os dias nas mensagens. E fico muito contente pelas pessoas partilharem, mas uma rapariga já chegou a dizer, mais do que uma até, eu estou a mandar-te esta mensagem, espero que leias até ao final do dia, porque depois vou apagá-la, porque o meu namorado tem acesso às minhas redes. O que é que se faz, não é? no meio disto? Eu tenho muitos casos, não como tu estás a descrever, mas tenho casos, por exemplo, de mulheres que viveram relações abusivas e que sentem uma dor e uma frustração tão grande porque tiveram que se manter no silêncio. Pronto, e aqui entrávamos por outros caminhos, porque a justiça muitas vezes não consegue provar, depois existem aqui depois o medo das represálias, e quando estamos a falar em violência há muita coisa que depois está aqui envolvida, e às vezes há filhos e etc. E há uma coisa que me deixa a mim extremamente triste, que é esta questão da violência estar sempre associada ao silêncio e das vítimas terem que silenciar porque não são protegidas, e que vai perpetuando este padrão na nossa sociedade de geração em geração. E eu sinto que os números que tu estavas a falar há bocado são exponencialmente maiores na realidade. Sim. O que acontece é há um silêncio muito grande das vítimas. Sim. E como essa rapariga, que acredito que até seja jovem, há muita violência nas camadas mais jovens. Eu acho que nós estamos num retrocesso mental e cultural em relação principalmente aos valores da masculinidade, e há muita coisa agora desorganizada. Eu gravei um podcast com o Rui e ele falou um bocado disso, das referências. E acho que só estamos cada vez mais violentos em termos globais, e há um silêncio que vai perpetuando isto. Não é? Porque, de facto, é difícil de combater uma coisa que está muito enraizada. Eu não sei qual é que é a tua perspectiva nos dias de hoje, mas a minha visão é que as coisas estão exponencialmente a crescer. As coisas não estão a ir por um bom caminho. E digo isto com tristeza mesmo, porque não vejo mesmo as coisas a evoluírem num bom sentido. Gostava, acho que estamos mais abertos para falar de muita coisa, face a alguns anos atrás. Há hoje coisas que são discutidas que antigamente não eram, mas não vejo isso a ter essencialmente o efeito que esperava, ou que todos esperávamos. Porque lá está, relativamente a isto, a violência do namoro é um tema não só atual, mas que sempre existiu. Hoje em dia é mais falado, permite que as mulheres consigam, e homens, não só mulheres, permite que toda a gente consiga estar mais alerta para algumas coisas que acontecem. Mas parece que não está a resolver. Mas parece que não está a resolver, porque existe uma normalização cada vez maior. E mesmo nas escolas, tenho uma amiga que vai às escolas e faz várias palestras e tudo para adolescentes e jovens adultos, e existe uma normalização daquilo que é o controlo, daquilo que é o acesso às redes sociais do parceiro, daquilo que é o consentimento, que é muito importante. O consentimento uma vez não quer dizer que seja um consentimento para sempre. E discutiu-se até, essa minha amiga contou-me que um rapaz disse que tinha uma namorada, que a namorada não quis ter relações sexuais com ele numa determinada altura, e ele questionou se isto era normal, porque enquanto namorados ela tem que obedecer, se não são namorados para quê? E isto faz-nos pensar que os valores, os conceitos estão baralhados completamente. E sim, acho que tem muito a ver com as redes sociais. Obviamente que é multifatorial, mas acho que sim, tem muito a ver com as redes sociais, porque uma opinião dali, outra opinião dali, outra opinião dali,
faz-nos ficar muito confusos. Se nós não tivermos esta nossa base e estes nossos valores muito bem definidos, que era algo que antigamente era mais fixo do que hoje em dia, para o bom ou para o mau, acho que dá muito asa que os jovens hoje em dia fiquem muito confusos e muito baralhados. Então, afinal, o que é bom? Então, afinal, o que é mau? Afinal, o que é suposto eu fazer? Como é que é suposto eu me comportar? E depois temos exemplos, Inês, de influenciadores que espalham mensagens completamente caóticas, como é o caso de Numeiros da Vida e Andrew Tate. E acho que é importante as pessoas conhecerem estes casos, porque é ver pelo exemplo o que é que eu não quero ser, e o que é que não se deve perpetuar, o que é que não se deve falar, o que é que não se deve seguir. Porque quem sou eu para dizer à minha namorada ou ao meu namorado que não pode vestir aquilo, que não se pode comportar, que não pode falar, que para me dar o acesso às redes sociais, porque eu tenho que controlar e ver tudo. Claro que o mundo interno do outro é algo que sempre despertou interesse. Tanto que nós, às vezes, os casais, vamos no carro e pergunta-se: o que é que estás a pensar? Naquela tentativa de conseguir compreender ou desmistificar aquele silêncio. E a pessoa diz: não estava a pensar em nada, estava a olhar aqui. Como assim não estavas a pensar em nada? Tens de estar a pensar em alguma coisa. Tipo, na tentativa de tentar compreender melhor a pessoa. Mas há um mundo interno do outro, vai sempre pertencer-lhe. E esta ideia é muito importante. Nós somos pessoas individuais. Numa relação, 1 mais 1 não é igual a 1. 1 mais 1 é igual a 2. 2 pessoas numa relação com histórias diferentes. Inês, isto devia ser o normal ou o difundido, mas não é, infelizmente. E sinto mesmo jovens muito baralhados hoje em dia, no que é o controle, no que é o consentimento, no que é o respeito, porque lá está, o amor pode ser muita coisa, ainda para mais hoje em dia, que temos liberdade para ser muito mais do que aquilo que éramos há um tempo atrás, mas o respeito, para mim, manteve-se e tem que se manter desde sempre. Isso é o principal. E depois existes tu na internet para, para seres este exemplo de um homem com uma sensibilidade, com uma... Tento ser. Não sei se consigo sempre, mas tento ser. Sim, eu acho que tu és. Eu acho que tu és essa boa influência e por isso é que eu te quis trazer aqui também. Porque é isto, precisamos destas boas influências de serem também difundidas. E tu és alguém que inspira e que fala, és a voz de muitas vozes e de muitos sentires e de muitas pessoas, através da tua poesia, através da escrita. Como é que isto se revelou também para ti, um trabalho interno? Sabes que eu há uns tempos atrás vi uma entrevista, não sei se alguém viu ou se viste, Inês, de uma atleta dos Jogos Olímpicos, em que lhe faziam uma pergunta que era... que ela fala da neuroplasticidade. Não, é essa, sim. A jornalista pergunta-lhe: tu pensas antes de falar? Não no sentido rude, mas no sentido de... Porque respondes tão rápido, tens uma consciência tão grande sobre as coisas. A rapariga a atleta tem 22 anos, 21, 22. É extraordinário. E ela responde: eu penso muito, passo muito tempo na minha cabeça. Porventura é um bom sítio para se estar, porque ela dizia que faz muito journaling, escreve muito, pensa muito. E eu acho que isso hoje em dia se perde também. A parte de passarmos tempo na nossa cabeça. Porque repara, quando temos um telefone à frente, nós não estamos a passar tempo connosco. Estamos a passar tempo com algo. E esse tempo na nossa cabeça é muito importante de ser passado. Portanto, respondendo àquilo que estavas a dizer, no fundo, eu encontrei na escrita a minha forma de me encontrar. Ou de me ir encontrando. De forma assim mais poética. Então escrevo muito sobre mim, sobre aquilo que estou a sentir, sobre aquilo que estou a passar. Gosto muito de chegar ao final do dia e tento não o fazer no telefone, porque depois sou sempre distraída, ou por isto ou por aquilo. Tento mesmo escrever, eu sou muito do papel, tanto que eu até trouxe aqui o meu caderninho com algumas coisas, porque gosto mesmo muito de escrever e de
de nomear aquilo que estou a sentir. E acho que não é por acaso que, por exemplo, a terapia humanista na psicologia dá muito sentido às respostas de compreensão empática face ao paciente, nomear as sensações ou as emoções que a pessoa está a sentir. E isto é terapêutico. E eu, antes de saber que era terapêutico já era algo comum na minha vida. Lembro-me que o meu pai tinha um computador, um HP antigo, onde fazia as coisas dele, e eu escrevia muito histórias. O meu pai sempre me contou muitas histórias imaginárias sobre ladrões, sobre isto, sobre aquilo. Eu gostava muito, e portanto para mim sempre foi algo muito normal, Inês, escrever, meter para fora. E acho que no meu silêncio, na minha fase de silêncio, isso ajudou-me muito a não estar sozinho. No fundo eu estava sozinho no meu quarto, mas o meu caderno e o meu diário faziam-me sentir acompanhado, faziam-me sentir compreendido, mesmo que por mim mesmo. Não era terapia, mas era terapêutico. Não era terapia, mas era terapêutico, exatamente. E hoje em dia faço, recomendo muito aos meus pacientes fazer. Acho que a escrita é muito importante. Acho que é muito importante, mesmo nós conseguirmos pôr para fora. No fundo é tirar da cabeça, não é? É aliviar. Do coração. Há pessoas que, pronto, preferem falar, também é ótimo, desabafar, pôr cá para fora, dizer tudo. Eu gosto de escrever. Acho que isso vai muito depois de pessoa para pessoa, claro. Mas gosto muito de agarrar na caneta. E essa também é terapêutica para muitas outras pessoas que não percam a oportunidade de visitar o Instagram do André Duarte. Porque vão se surpreender com a forma como ele se expressa as emoções e põe em palavras coisas que todos nós sentimos, ou todos nós já refletimos, ou todos nós já nos perguntamos. E escolhe lá uma coisa do teu caderninho para terminarmos o episódio com algo teu. Eu tenho algo que escrevi hoje, porque eu sabia também que vinha aqui e queria dizê-lo, que tem a ver com o nós podermos sempre ser uma versão melhor. Não é que esse tenha que ser o nosso objetivo todos os dias, porque às vezes não nos apetece ser nada e também está tudo bem. Mas acho que sermos alguém melhor implica sempre uma ruptura com algo que fomos. E isso não é fácil de todo. Toda a gente já experienciou isto, e as pessoas que nos estão a ouvir vão se identificar com certeza. Dói muito deixar de ser alguém, deixar de agir ou comportar-nos num certo ambiente para buscar algo diferente. E foi sobre isso que escrevi. Vamos lá. Aliás, eu vou-me já despedir para terminarmos mesmo em beleza. Vou-vos desejar uma ótima semana. Encontramo-nos na próxima terça-feira para mais um episódio da Nave. E agora deixo-vos com o nosso poeta. Vamos a isto. Há versões de mim que já não sabem viver na minha vida de hoje. E eu acho que ninguém fala muito sobre isto, sobre como crescer também é muitas vezes afastar-se daquilo que te era familiar, mesmo quando era isso que te estava a destruir. Porque o que nos magoa nem sempre nos é estranho. Às vezes é exatamente o contrário. Tem a voz que conhecemos, os gestos que antecipamos, as dinâmicas em que já sabemos existir, sem sequer pensar muito nisso. E talvez seja isso que custa mais. Não é só deixar pessoas ou situações, é deixar uma versão de nós que sabia sobreviver ali. Porque havia uma forma de ser que funcionava naquele caos. Uma forma de falar, de calar, de ceder, de aguentar. E quando sais, essas partes não desaparecem logo. Ficam. E aparecem em momentos inesperados. Em decisões pequenas, na forma como reages sem pensar, e de repente percebes que já não estás lá. Mas ainda és, em parte, a pessoa que aprendeu a viver ali. E há dias em que isso cansa mais do que tudo. E então ficas nesse meio termo estranho, entre quem estás a tentar ser e quem foste durante tanto tempo. Não quero romantizar o passado, mas a verdade
é que também não quero fingir que foi fácil deixá-lo para trás.